Olá pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo contar a minha história com a música. Muitas pessoas não sabem. E se vocês gostarem, curtem, compartilhem e comentem o vídeo no final. A minha história começa na infância. Eu não me lembro, obviamente, mas minha mãe me conta que cantava para mim. E eu sempre gostei de fazer imitações de movimentos de personagens. Então sempre fui uma criança artisticamente muito expressiva. Apesar de ser uma criança muito tímida, eu desenvolvi uma timidez muito grande, que é uma característica de quem tem um mundo interior muito recheado, né? Eu sempre fui muito introspectivo, muito pensativo nas questões da vida, de quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Então vocês já pegaram um pouco o tom, né, da minha vida. Desde sempre eu fui assim, de um temperamento predominantemente melancólico e, portanto, sensível às coisas, né? E eu não vim de uma família musical, tirando essa experiência que eu tive e que não me lembro da minha mãe cantando para mim, o que é muito importante, inclusive, as mães cantarem para os seus filhos. Isso desenvolve, há várias pesquisas sobre isso, uma afinação e uma musicalidade na criança ao longo do tempo, inclusive cantarem antes do nascimento da criança. Mas eu não vim, como eu disse, de uma família musical. E a primeira experiência que eu tive com a música foi na casa da avó da minha prima, que tinha um piano, e eu achava o máximo o fato de sair som de um móvel. Era incrível para mim. E eu pensava assim, como que minha prima não fica todo dia tocando isso aqui? Como que a avó dela desistiu de tocar piano, né? Eu não entendia muito bem, e aí os anos se passaram, eles venderam o piano e o piano se transformou num bar, por incrível que pareça. E eu fiquei extremamente triste com aquela notícia. Eu pensei, nossa, eu não vou ter mais aquela experiência de tocar o piano, de estar ali. E aquilo ficou no meu imaginário, a questão da música clássica, que eu não sabia muito bem o que era, mas eu já gostava porque quando eu tinha experiência lá com os meus desenhos animados, eu gostava das músicas dos desenhos animados. Nunca gostei da música em voga, do que estava na moda, nunca me chamou atenção. E sempre gostei de coisas mais antigas, tipo os prédios antigos, as roupas, os filmes de época, sempre gostei disso. E eu lembro, num dos episódios de Trigêmeas, eu não sei se vocês lembram das Trigêmeas, delas contarem a história de Mozart. Elas se envolveram lá, eu não lembro muito bem, mas toda a história ali, quase sempre em todos os capítulos, começava porque elas tinham cometido algum delito ali, alguma coisa que elas tinham feito de errado, e aí a bruxa Onilda castigava as trigêmeas e elas tinham que viajar no tempo para resolver um problema de outra pessoa, e geralmente uma pessoa histórica. E dessa vez foi Mozart. E eu lembro da música dele, sempre tocando, né, em quase todas as cenas desse episódio, a famosa Marcha Turca, que eu vou colocar na descrição do vídeo. E eu comecei a escutar aquela música todos os dias. Eu lembro que estava bem no início assim dessa questão de ficar assistindo vídeo no YouTube, como vocês estão fazendo agora, só que era diferente, era uma vibe diferente. A gente não ficava migrando de um vídeo para outro toda hora. Era tipo assim, era o mesmo vídeo todo dia. Era a mesma música várias vezes. A gente não se enjoava rapidamente, né? E eu lembro de ficar escutando essa música todo o santo dia. E eu pensava, nossa, um dia eu quero tocar essa música. Bom, hoje eu sei tocar, graças a Deus. É uma música num nível intermediário, já indo pro avançado, e eu demorei alguns anos, mas consegui, né? Era um sonho para mim de infância. Isso eu já tinha entre 9 ou 10 anos de idade. Meu pai, então, me colocou na aula de violão. Por quê? Eu já fazia karatê, que era uma parte muito importante da vida para desenvolver a questão do físico, e meu pai resolveu então me colocar numa aula de música porque ele achava importante. Enfim,
Não sei se alguém comentou para ele ou ele ficou sabendo, eu acho que era um projeto da prefeitura, isso na minha cidade de Jaguarão, onde eu nasci, que é fronteira com o Uruguai, e eu sinto muita saudade de lá. E eu fiz aula com o Boró, eu lembro do nome do meu primeiro professor de música, e era música popular. Então eu lembro de ter muita facilidade. As aulas eram num prédio antigo, inclusive, que eu achava o máximo, e ali ficava olhando aquelas caiolas, aquele pé direito alto, aquelas janelas super grandes. E as aulas eram em grupos, se não me engano, e eu consegui desenvolver tão facilmente a técnica do violão popular e a questão das cifras, que meu pai resolveu me colocar numa aula particular com ele, para desenvolver mais. Então, eu lembro de ficar uns quantos anos no violão popular, mas eu sentia necessidade de algo, não era bem aquilo que eu queria. Então eu enchi o saco do meu pai, eu acho que foi uma das únicas vezes que eu fui bem insistente para eles comprarem um teclado para mim, porque eu queria aprender piano. E claro, meus pais nunca tinham visto, eu acho, presencialmente, ou nunca tinham tido de perto a experiência de ter contato com um instrumento desse, né? Só que eu queria um piano, queria, e meus pais falaram assim, poxa, é um instrumento caro, a gente não sabe se tu vai continuar ou não, se é fogo de palha, tu é muito novo ainda, né? Óbvio, eu faria a mesma coisa com um filho meu, né? E foi isso, eles compraram um teclado Yamaha, se não me engano. E eu comecei com ele sozinho. Eu nem lembro se na época eu continuei com as aulas de violão. Eu tenho a impressão de que não, porque eu não fazia mais violão. Eu já sabia o básico ali das cifras, sabia solar algumas coisas, sabia ler tablatura. Partitura não, a gente não lia a partitura. E no teclado eu lembro que tinha ali no banco de dados do teclado algumas músicas gravadas do período barroco, do período clássico, do período romântico. E eu ficava escutando aquilo, e aí tinha um pequeno visorzinho assim, que mostrava qual era a tecla que correspondia à nota que eu escutava. Então eu tentava tocar, sem professor, sem nada. Inclusive foi um período de prós e contras, porque por um lado eu desenvolvi muito a minha curiosidade, o que é muito bom numa criança, né? Ou num pré-adolescente, porque eu tinha entre 10 e 11 anos. Mas por um outro lado, que foi muito ruim, eu desenvolvi vícios no piano, porque eu não sabia como fazer, como articular, né, as notas nos dedos. Então eu lembro que eu tocava num banco muito baixo, e eu tocava assim nesse ângulo. Infelizmente eu tive um problema no ombro direito, que eu tenho até hoje, que é um cisto ósseo, então eu tenho que fazer muita musculação para não sentir dor. Isso serve de sinal para os pais para não deixarem seus filhos muito tempo sozinhos com qualquer instrumento que pode correr esse risco, né? Então, um grande amigo do meu pai ficou sabendo do meu talento natural. Meu pai contava para todo mundo, poxa, meu filho tem um dom, ele tem alguma inclinação para a música, e ele está descobrindo as coisas sozinho, e eu tô um pouco impressionado com isso. Ele contava para um, contava para outro, até que chegou no ouvido do Kleber Carvalho, que é um grande amigo nosso lá de Jaguarão. O Kleber, então, deu um grande conselho para o meu pai, muito obrigado, Kleber, e ele me colocou numa aula formal de piano, um curso de piano que durava 10 anos. Um estilo de conservatório, na única escola que tem de música na minha cidade, que é a escola Si Maior da Sandra Muniz. E a minha professora de piano, a minha primeira professora, a professora Alba, ela era de Rio Branco, lá do Uruguai, e todas as semanas eu tinha aula com ela. E foi muito importante para mim porque eu tive experiência com um piano de verdade, né? Com o tempo, meus pais já compraram um piano digital, que é esse que está aqui atrás de mim. E depois que eu consegui desenvolver muito, eles viram que tinha fundamento aquilo, que eu estava continuando firme, que aquilo era a minha grande paixão, eles compraram um piano de verdade, que está até hoje comigo. Tem uma outra história aí também, de um piano que eu ganhei de presente, mas não vale a pena contar.
Então eu desde muito cedo já sabia que eu queria cursar licenciatura em música. Todo mundo me falava assim, tá, mas tu vai trabalhar com o quê? Como é que tu vai ganhar dinheiro? E eu falava, não, tem um jeito. Meus pais falavam assim, não, meu filho, tu sabe que é uma área difícil, muito mais aqui no Brasil, porque é música clássica, né? Porque se fosse música popular, não sei o quê. E eu dizia, não, eu sei que é difícil. Por isso que tu tem que estudar sem parar, tu tem que fazer o teu curso, tem que fazer uma pós, tem que fazer mestrado, doutorado, entrar num concurso e ser professor, né, universitário de um curso de música. E aí tu vai ganhar mais de 10 mil reais, 20 mil, 30 mil. Era essa a ideia inicial que eu tinha, tá? Mas na prática eu vi que não era bem assim, porque aqui em Pelotas não tem mestrado em música. E aí foi uma experiência assim de um choque de realidade. Eu então, antes disso, para resumir a história, com 18 anos eu saí da minha cidade, em 2019, e vim morar aqui em Pelotas. Sozinho, eu tinha só o meu irmão do meio que, que morava aqui em Pelotas, né? E que morava num bloco próximo, então ele foi muito importante para mim. Mas eu sozinho, sem nenhuma experiência, e aquilo me fortaleceu, me fez um homem mais forte, mais confiante. Foi muito importante, eu fiquei muito maduro. E eu cursei, então, a licenciatura em música. Como eu já tinha experiência, foi muito bom para mim. Eu me formei em 2024 e me casei em 2025. Isso prova o quê? Que música também é trabalho, é profissão. Eu sou professor de piano, eu sou correpetidor, ou seja, eu toco para outros instrumentistas que precisam de uma base harmônica, tais como cantores, trompetistas, violinistas, etc. Todos esses instrumentos melódicos que precisam de um piano. Eu toco em casamentos, que é uma coisa que dá um bom dinheiro. Então, assim, para quem pensa em fazer um curso de música, eu vou fazer um outro vídeo ainda explicando como é que foi a minha experiência no curso de música, porque se eu falar aqui vai dar mais de meia hora. Mas, basicamente, eu fui contra tudo aquilo que falavam para mim, porque eu via que eu era bom em música, que eu tinha uma inclinação e que eu gostava de estudar. E vi o futuro. E é como eu disse, não era bem assim porque não tem mestrado em música aqui em Pelotas, mas tem em Porto Alegre, tem nas grandes cidades, então nada impede que eu siga estudando. Mas no momento eu estou trabalhando com música, é possível, não é fácil, como qualquer profissão de quem está começando, novo como eu, mas uma coisa muito importante que eu digo, meio que de gostinho assim do próximo vídeo, que vai ser sobre como foi a minha experiência no curso de música, tenham bons contatos e sejam pessoas muito boas, muito responsáveis e muito boas no que vocês fazem. Sejam bons músicos mesmo. E vocês vão perceber que isso vai vir depois, tudo isso que vocês fizerem e que forem bons, vai vir em retorno para vocês financeiramente, em consequência das boas escolhas que vocês fizerem, tá? Então não venham para Pelotas estudar para ficar de curtição, para não levar a sério. Tem muita gente que não leva, porque o curso de música é um curso que te exige muito, tá? Muito mais numa universidade federal, onde as aulas são um pouco confusas, é um pouco de manhã, um pouco de tarde, um pouco de noite. É um curso que te exige integralmente muito estudo. E eu consegui, né? Então, se eu estou aqui, é porque eu digo, foi uma história muito bonita. Não sei por que eu nasci com essa inclinação para música, com este dom, entre aspas, que eu realmente desenvolvi e ainda estou desenvolvendo, mas eu espero que essa história sirva de inspiração para vocês, para quem está escutando, que vale a pena viver de música, só que a gente tem que saber escolher bem os nossos caminhos, tá bem? Se vocês gostarem desse vídeo, curtem, como eu disse lá no início, compartilhem, e se vocês tiverem qualquer dúvida, ponham aqui as suas dúvidas nos comentários. Um abraço!